Olá, boa noite de segunda-feira. Estamos juntos mais uma vez para a quarta reunião do encontro online Desafios da Igreja em 2021, promovido pela Comunicação e Missão Cristã e pelo Ministério Translocal de Bauru. O encontro é gratuito e todos os participantes já estão recebendo as suas apostilas dos preletores. Já ministraram Jorge Mitian da Argentina, Abílio Pinheiro Chagas de Bauru e Edmilson Dias da Comunidade Cristã em Guarulhos. Também já tivemos duas reflexões, uma com Ed Pinheiro Chagas e outra com Abílio Pinheiro Chagas Júnior, o Bilão. Todas as reuniões estão disponíveis no nosso canal da TV CMC no YouTube e no Facebook. Inscreva-se em nosso canal, curta os vídeos, compartilhe. Hoje à noite, a reflexão será com Marcos Domiciano. E em seguida nós teremos a mensagem da palavra com o Nelson Bomilcar. O Nelson é pastor, músico e compositor em São Paulo. Há muitos anos, o Nelson tem preservado essa ligação com a liderança da Comunicação e Missão Cristã. Obrigado, Nelson, por ter aceitado o nosso convite. Ele inclusive gravou duas canções, uma que nós ouvimos ontem e outra que nós ouviremos daqui a pouco. Na reunião de hoje, nós continuaremos com os pedidos de oração dos nossos líderes translocais e com as intercessões. Esse encontro online terminará amanhã à noite com a Ceia do Senhor presencial na chácara da CMC e com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, vamos aproveitar cada momento juntos? Que Deus continue abençoando a todos nós. Família Translocal, que saudade! Nós queremos dizer que estamos aqui no Mato Grosso do Sul, na expectativa desse encontro, que Deus vai falar os nossos corações. Estamos juntos, queremos estar abertos para que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Queremos estar também pedindo orações pelo nosso trabalho, ali em Campo Grande, a Cidrolândia, no assentamento, e algumas outras portas que têm se aberto, Deus tem aberto, e nós queremos estar na disposição dEle, para que a gente possa alcançar essas pessoas que precisam ser alcançadas. Que Deus possa nos dar sabedoria para a gente manter a igreja focada no alvo, não perdermos de vista o nosso propósito, para que fomos chamados. Então, esse é o nosso pedido de oração. Vem pela saúde física, que Deus possa nos sustentar, tem sustentado, mas que a gente possa estar sendo fortalecido nesses dias difíceis. Um abraço com carinho, saudades, e que Deus possa estar abençoando a cada um. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olá, meus amados. Graça e paz sejam com todos vocês. Gostaria de estar orando pela nossa igreja ali em Campo Grande, em Cidrolândia, nos assentamentos. Oremos. Ó Pai Santo, nosso Deus e Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, ó Deus, pela tua igreja que se cresce a cada dia. Eu te agradeço pela vida do Geraldo, da Ana, pelo trabalho ali em Campo Grande, que o Senhor lhes dê sabedoria, direção, discernimento em toda a sua obra ali em Campo Grande, Paizinho querido. Também em Cidrolândia, que a tua igreja ali representada através daqueles irmãos, liderada pelo Geraldo e pela Ana, que o Senhor dê a eles a tua visão, a visão do teu reino, a visão da tua obra ali, Paizinho querido, e que a tua igreja se expanda ali também, Pai. Ali naqueles assentamentos onde eles estão indo, de coração aberto, dispostos a ver a tua obra, a ver a tua ação ali, Paizinho querido. Abençoe também essas portas novas que estão sendo abertas. Dê a eles as estratégias para que eles possam fazer aquilo que é da tua vontade, para que eles tenham essa sensibilidade de saber aquilo que o Senhor tem para aquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, os livre desse contágio, desse mal que assola nosso planeta nesses tempos, ó Deus. Em nome de Jesus, afasta deles toda a ação do inimigo, tudo aquilo que impede a tua obra de crescer e de frutificar ali, Pai Santo. Que
Que o Senhor dê a eles a direção, dê a eles a sabedoria do alto, para que eles possam dar continuidade àquilo que um dia foi estabelecido pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de citar aqui aquele versículo que diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus os abençoe, que dê graça e sabedoria para vocês, em nome de Jesus. Desafio para nós, sempre, sermos igreja, vivemos a igreja nesse momento de início de século e também no momento de pandemia. Igreja que precisa ser perseverante, presente, fazendo parte da história. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Deus abençoe os irmãos. Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que cada um de vocês estejam bem e bem protegidos e animados com esse encontro online maravilhoso. Eu quero agradecer em especial ao pessoal da organização que não mediu esforços para que pudesse realizar esse encontro, ainda mais um online, que também com certeza é um grande desafio. E também aos preletores que se dispuseram para nos abençoar. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Queridos, nós de Botucatu iniciamos um trabalho esse ano de estabelecer contatos com pessoas que nós conhecemos lá. Então, através inclusive do WhatsApp, chamadas de vídeo, para quê? Para a gente poder nos aproximarmos deles e saber dos pedidos de oração, de motivos que eles têm, que eles estão passando, quais são as suas preocupações, e assim também podermos orar, interceder e sermos um canal de bênção na vida dessas pessoas. Então eu peço oração por essa iniciativa, também pela comunhão do nosso grupo. Outro, aqui nós também trouxemos pedidos individuais de pessoas que apresentaram, então eu quero ler e para que nós possamos orar. A Nádia e o Sérgio pediram pelo trabalho deles,
pelos enfermos lá de Botucatu, para que sejam restabelecidos, e também pela saúde nossa, de cada um aqui do grupo. Também a Laís e o Fábio, que tem uma oficina mecânica, também pediram para que Deus abençoe o trabalho deles e que haja sempre clientes, mesmo no meio dessa fase que nós estamos atravessando. O Marcelo, que é proprietário de uma imobiliária, que inclusive já disponibilizou o salão dele para que nós possamos fazer nossas reuniões durante a semana, enfim, de final de semana, assim que pudermos voltar a nos reunir presencialmente. Ele disponibilizou esse espaço e nós queremos agradecer a Deus pela vida dele e pedir oração para que Deus continue abençoando no seu trabalho, no seu relacionamento com os clientes também, e que possa ser bênção esse espaço lá que nós vamos poder ocupar mais à frente. A Leila também pede oração pela família dela, pelos os irmãos do grupo, os irmãos que estão reunidos hoje, os irmãos que estão no encontro online, aí, que Deus também possa abençoar a cada um. A Rosana e o Galvão que esteve internado por um breve período, infectado pela Covid, mas já está recuperado, graças a Deus, está tudo bem com ele, mas ele continua em tratamento em razão de uma embolia pulmonar, tomando medicamentos e continuando seu tratamento. Assim também a Rosana, que vai ter uma intervenção cirúrgica agora no dia 18 de fevereiro, ela pede oração também por isso. E também a Sandy, que tem um filhinho especial e que está em tratamento lá em Brasília, agora no próximo dia 26 de fevereiro. Vamos orar por ele, pelo tratamento novo lá em Brasília, que com certeza será bênção. E também pela Carolina, que pediu pelo Michel, pela sua família e pelos seus filhos. Então, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Tudo de bom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu quero orar mais especificamente para o Éder, né? Para o Éder, a sua família, a sua igreja, a Botucatu e seu ministério, né? Eu quero pedir a Deus que ilumine seus caminhos, te abençoe grandemente, você, a sua esposa, né? A família toda, né? Na condução da igreja lá de Botucatu. Deus amado, que o Senhor possa abrir as portas, meu Pai, grandemente, meu Pai, para esse irmão que está ministrando lá em Botucatu, está levando a Tua palavra, né, para aquelas pessoas que necessitam, está abrindo a mente, o coração daquele povo, para que o Senhor possa realizar muitos milagres lá em Botucatu. Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa operar grandemente, meu Pai, nesse ministério do Éder, Senhor. Oh Deus, abra as portas, tire, meu Pai, toda a ação do inimigo, tire todo impedimento, e que o Senhor derrame, Senhor, do Teu Espírito Santo, meu Pai, na vida dele e da sua família, Senhor. E que Botucatu cresça, Senhor, cresça em entendimento, cresça, meu Pai, em qualidade, Senhor. Oh Deus amado, é isso que nós pedimos, meu Pai. Ajude, Senhor, fortaleça ele, meu Pai, na fé, meu Pai, na coragem, Senhor, porque nós estamos passando por momentos dificultosos, Senhor. Leio aqui, meu Pai, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, meu Pai, graças a Deus. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Oh Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra, Senhor, se cumpra, Pai, na vida e na família, meu Pai, e na igreja do Éder, Senhor, lá em Botucatu, Pai, e no seu ministério, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço e Deus abençoe a todos. Amém. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade mim.
chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, famoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Assim já chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, famoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Assim já chamo, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Boa noite a todos. Várias abordagens já foram apresentadas neste encontro sobre os desafios da igreja com o advento dessa pandemia do Covid-19. Eu quero focar nos jovens. Sabemos que toda essa situação de aulas online, o distanciamento físico de outros da mesma idade, objetivos adiados, interrompidos ou que precisaram ser mudados, dificuldades em lidar com o excesso de informações, poucas opções de emprego para quem está começando a vida, a falta de perspectivas econômicas, tudo isso ajudou a embaralhar a cabeça e a espiritualidade dos jovens e adolescentes. Embora eles dominem as tecnologias, parecem estar se sentindo tão sozinhos e perdidos quanto alguns idosos, que em geral não lidam com facilidade com o mundo digital. Nós, os mais velhos, temos a tendência de achar que se os jovens vão presencialmente aos cultos, está tudo bem. Mas esquecemos de perguntar como eles estão, de acompanhar pessoalmente alguns e de orientá-los com o nosso exemplo nos princípios da palavra. O apóstolo Paulo dá alguns conselhos a Timóteo, que devia ter por volta de 30 anos quando recebeu a carta. Vamos ler 1 Timóteo 4, 12 a 16, na versão NVI. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros.
Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. O versículo 12 fala sobre o desprezo, e aqui temos os dois lados. Primeiro, quem despreza. Geralmente, quem despreza são os mais experientes na fé, os mais maduros, os mais velhos que estão em posição de liderança. Primeiro, porque colocam um padrão muito elevado para alguém começar a desempenhar alguma função, o que desqualifica os jovens para diversas atividades. Depois, porque ficam receosos de esses jovens irem bem na tarefa que receberam, e aí as pessoas começarem a fazer comparações ou comentários. Fulano fez melhor que você não fez falta, já pode pensar em se aposentar. Demonstram essa insegurança. E eu me incluo entre esses que têm resistência em aceitar novos formatos. Não, tem que prevalecer o meu gosto pessoal. Olha a roupa, o cabelo, o brinco, o jeito de falar. Corremos o risco de nos preocuparmos com o cisco no olho do outro e esquecermos da trave que tem no nosso. Nem tudo que eles gostam é ruim, me disse um líder de jovens que consultei para fazer essa reflexão. Nem tudo. E na maioria das vezes não temos paciência para conversarmos, ouvirmos, entendermos o pensamento e influências que eles estão recebendo daquilo que achamos ruim. Digo isso também como pai. Confesso que me sinto até fracassado algumas vezes. Esse conflito geracional sempre existiu, mas foi acentuado com essa pandemia. A falta de diálogo aberto, de conversas francas, que era uma realidade, agora, então, alguns jovens até aproveitaram para tirar folga da nossa chatice e estão gostando de ficar longe, o que não condiz com a vida e a igreja. Segundo ponto, o desprezado, ou que se sente assim. Paulo fala nesses 5 versículos que esse jovem deve deixar de ser meia boca com as coisas de Deus. Não pode abandonar a fé, desanimar pelo tratamento que recebe, mas tem que se esforçar para convencer aqueles que o desprezam do erro que estão cometendo. E como? Com firmeza na fé, perseverança, lendo a palavra, ensinando outros, não sendo descuidado, desleixado com as coisas espirituais, tendo disposição para ser discípulo, buscando se encher do Espírito Santo. No caso de Timóteo, houve um reconhecimento público com a imposição de mãos dos presbíteros e ele estava cuidando da igreja em Éfeso. Mas você, jovem, que não passou por imposição de mãos, mas que recebeu Jesus como o seu Senhor, seu Salvador, se batizou, tem também um compromisso, uma responsabilidade com o corpo de Cristo, do qual você faz parte. Precisa querer melhorar, evoluir, para que os outros percebam o seu crescimento espiritual. É uma atitude que traz benefícios pessoais e pode abençoar outras pessoas, seus amigos, seus familiares. Precisa haver a compreensão dos jovens de que a igreja é um lugar que reúne crianças, adolescentes, outros jovens, bebês, velhos, homens, mulheres, todos em estágios diferentes da vida, na presença de Cristo. Um grupo de jovens não pode substituir a reunião quando as outras partes do corpo se encontram. Eu vou só na reunião de jovens, junto com todos? Não quero saber. Sabe por que está errado pensar assim? Veja o que Paulo continua falando. 1 Timóteo 5, 1-3. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza.
trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. É somente através do convívio mútuo que podemos praticar essas lições de Paulo. Veja como é incoerente você, jovem, não aceitar ser desprezado, mas desprezar o idoso. Não pode ser assim. Deve existir uma valorização mútua. E a igreja foi preparada por Deus para esse treinamento, antes de vivermos eternamente com Jesus. Até a forma da repreensão deve ser como a de um filho ao pai, como o tratamento de um filho à sua mãe, com respeito. E qual a maneira de se relacionar com outros jovens? Como se fosse com um irmão, uma irmã, com carinho, amor, pureza, no caso das mulheres. Paulo fala até do tratamento adequado para as viúvas. O que eu, jovem, tenho a ver com as viúvas? Tenho. Porque você faz parte do corpo e elas também. Ou seja, o jovem não existe para ser aquele ser estranho, isolado no seu canto, ou que se relaciona somente com quem se identifica com ele, querendo estar sempre com os outros jovens. Depende de um esforço de obediência para interagir com as diferentes faixas etárias. Não é questão de temperamento, de criação. Diante dessa tomada de decisão, o Espírito Santo vai ajudar, empurrar, ensinar. Agindo assim, essa geração com certeza somará na vida da igreja. Sabe o que vai acontecer? Tanto os jovens quanto os mais maduros vão contribuir para essa integração tão necessária para a vida saudável da igreja, dando um testemunho de como são verdadeiramente os relacionamentos no reino de Deus. Que Deus ajude a todos nós nesse desafio. Olá, irmãos. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e queria colocar os motivos de oração por Arealva. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pelo tempo que nós estamos lá, pelo cuidado dele sobre nós e sobre os irmãos de lá. Também pelos irmãos, agradecer pelos irmãos que têm nos auxiliado de alguma forma no trabalho, seja em oração, seja indo lá. Nós gostaríamos de agradecer a todos. Também orar pelo relacionamento entre os irmãos, né, para que tenham compromisso no discipulado e não venham se esfriar na fé nesse tempo de pandemia. Também pelos relacionamentos familiares, há muitos conflitos familiares lá em Arealva. Também pelo nosso líder local, que está afastado e que venha se arrepender e voltar. Outro motivo é pelo Conselho de Pastores de Arealva e região, que a gente tem se reunido uma vez por mês, mas nesse tempo de pandemia tem parado, né? Também pela libertação de pessoas de vícios, algumas pessoas de relacionamento familiar, e na cidade tem muitas pessoas com problema de bebida, de droga e outros vícios. Também queria pedir pela saúde dos irmãos, aqueles que estão enfermos. Outro motivo é sabedoria para a formação de novos líderes locais. Outro motivo é sabedoria para alcançar mais vidas que venham a ter a salvação em Jesus, que conheçam o seu amor e o seu senhorio. E por último, pela saúde emocional dos jovens e o retorno das aulas nesse tempo de pandemia. Esses são os motivos que nós temos por Arealva. Obrigado. Fiquem com Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olá, meus irmãos. Um abraço a todos. Vamos estar orando pela igreja em Arealva. Senhor, abençoa a igreja de Arealva. Abençoa as famílias que têm passado por situações difíceis
que têm passado por crises de relacionamentos. Que o Senhor tenha misericórdia, que venha alcançar essas famílias, venha a reverter todas essas situações negativas em bênçãos sobre essas famílias, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja alcançando jovens também, que esses jovens sejam abençoados, que esses jovens venham a crescer espiritualmente na palavra. O Senhor abençoe a cada área da vida deles, Pai, que eles possam ser semelhantes a Jesus a cada dia. O Senhor abençoe os irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja curando esses irmãos, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde desses irmãos e que eles possam testemunhar esta cura, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando também o conselho de pastores dessa cidade, para que eles possam ter o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, de estarem ali proclamando o Teu Evangelho e implantando o Teu reino naquela cidade, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, também e liberta esses irmãos que têm algum tipo de vícios. Só o Senhor tem o poder de libertar, de transformar essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz libertação. Abençoa, Senhor, a cada necessidade desta igreja ali, a toda a liderança, a todo o ministério que tem trabalhado ali, Senhor. Cuida, Pai, cuida desta igreja, cuida de cada necessidade desta igreja, para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Olá, amigos da Comunicação e Missão Cristã e todos aqueles que estão sintonizando neste momento essa palestra. Grato mais uma vez pela confiança, pelo convite para poder falar sobre esse tema bastante pertinente neste momento, sobre os desafios da igreja, neste momento no Brasil e no mundo, em todas as nações, no momento de pandemia. Tema importante que fomos convidados a refletir nesse encontro. Temos que encarar o contexto que se apresenta hoje no mundo. A pandemia da Covid-19 trouxe um novo cenário e novos desafios para tentarmos ser igreja. Somos uma comunidade peregrina, desde a sua fundação, que caminha no desenrolar da história que Deus escreve em nós, no seu povo, no seu rebanho, para tornarmos o amor de Deus conhecido em todas as nações. Algumas perguntas que ocupam nossas mentes nesses dias e as mentes dos pastores, líderes de comunidades locais, de missões espalhados pelo mundo. Primeiro, o que muda a partir de agora em nossa vida e na vida da igreja? Segundo, qual a essência e as raízes da igreja que são imutáveis e inegociáveis através do tempo? Terceiro, o que pode ser adaptado ou que deveria mudar em nossa dinâmica de ser igreja em cada realidade onde ela se instalou ou se instala? Como fazer isso de maneira sábia, efetiva para esta geração e para a próxima? Humildemente nós reconhecemos que não sabemos ou temos todas as respostas. Isto é pauta de muitas orações, conversas nas comunidades cristãs e missões hoje através do mundo, à luz da missão que Jesus nos deixou para cumprir, de fazer discípulos até que Ele volte. Indo, pois, façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. À luz da nossa missão deixada por Jesus, nós reafirmamos: primeiro, precisamos conversar com a palavra de Deus aberta, o coração aberto e com disposição de ouvir, acolher, ser ouvido e acolhido. E na multidão de conselhos, há sabedoria, como diz a própria palavra do Senhor, principalmente quando ouvimos e consideramos atentamente o outro e levando em conta as circunstâncias em que estamos todos inseridos. Precisamos, então, de discernimento e bom senso para preservar a essência, mas com coragem de corrigir rotas, reafirmar acertos, evitar erros, fazer adaptações e novas formatações, se necessário. Isto para que nós continuemos honrando o Senhor, sendo igreja a serviço do Rei e do Reino, com uma agenda do Reino, como diz Hal Snyder no seu livro Comunidade do Rei. Precisamos ser uma igreja do Reino, não uma instituição religiosa somente. São inegociáveis e essenciais para as igrejas que sejam igreja do reino, na adoração, na oração, no ensino, na comunhão, no serviço, no testemunho e na missão. Também precisamos continuar a ser sal e luz do mundo, levando pessoas a Cristo, fazendo o discipulado, capacitando todo homem e mulher para amar a Deus, ao próximo e servi-lo em toda boa obra. Precisamos então encarar com coragem as transformações que são urgentes, pelas lições que estamos aprendendo ou não estamos aprendendo, num tempo adverso no mundo e no Brasil. Na realidade, muito já foi alterado no modo de viver do planeta, e provavelmente jamais a igreja voltará a ser 100% da mesma maneira em tantas nações diferentes, ainda mais depois de tantas mortes, tantas lágrimas derramadas e luto em todos os lugares. Precisamos considerar também, como igreja e como liderança, conversar, orar e agir na direção e condução do Espírito Santo, sempre alicerçado pela palavra de Deus. Isto para nós não perdermos fundamentalmente nossa identidade, nosso rumo na história e nossa missão. Igreja muitas vezes viveu correndo atrás da história,
desatenta ao tempo Cronos, indiferentes no tempo Kairos da ação de Deus no mundo, onde nós fomos colocados para viver para a sua glória em comunhão com o Criador. Nós corremos o risco de perdermos nossa relevância de testemunho e serviço e não sermos mais ouvidos no mundo que carece muito das boas novas de Cristo. Este mundo está vacinado e imunizado por espiritualidades insanas, cultivadas lamentavelmente por evangélicos e por outras religiões antropocêntricas. Então, nesta palestra, eu sugiro uma complementaridade com os outros preletores e palestrantes, com algumas ações para serem avaliadas e consideradas em oração e na comunhão da igreja por cada um de nós. Primeiro, a igreja precisa primeiro ser para depois fazer. Somos uma geração onde líderes e igrejas justificavam a relevância dos seus ministérios ou igrejas a partir de um ritmo excessivo de suas agendas carregadas de eventos e reuniões. Isto é uma realidade hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Muitos conduzindo seus trabalhos de forma utilitarista e corporativista, inclusive para justificar os seus projetos, suas corporações religiosas, os orçamentos e as ofertas arrecadadas para crescimento e para manutenção das suas estruturas religiosas organizacionais. Somos uma geração que sacrificou a prioridade da família em nome da instituição, confessional ou não. Isso é outra realidade. Esquecemos de cuidar dos relacionamentos interpessoais no lar e regar com comunicação aberta, palavra de Deus, oração, perdão e compaixão mútua. O resultado desse descaso são inúmeras separações, muita dor e sofrimento, inimizades e amarguras presentes, inclusive nas lideranças, equipes pastorais e equipes missionárias. Somos uma geração onde a liderança abriu mão da pessoalidade e se tornando impessoal na sua dinâmica. Qualquer ministério convida ao encontro pessoal entre as pessoas, ao acolhimento da humanidade de cada um e de histórias complexas destas pessoas. E claro, isso também repercute no discipulado. Acabamos nos perdendo, equivocando-nos numa caminhada mais impessoal, onde as pessoas se tornaram apenas peças da máquina religiosa e das estruturas eclesiásticas que têm que funcionar a qualquer preço para justificar a sua existência. Somos uma geração que tem dificuldade em se adaptar a novas situações da dinâmica de ser e viver a igreja. Isso não deveria ser assim, levando em conta que nós somos uma comunidade peregrina, sempre nos adaptando aonde a igreja chega. Ficamos acomodados a um jeito de ser, engessando-nos também em modelos corporativos de sucesso ou de crescimento que chegaram no nosso país e que foram abraçadas pelas organizações confessionais ou não. Mesmo as pessoas do mundo corporativo não se estagnaram em seus modelos. Estão se reinventando agora obrigatoriamente para sobreviverem. Não tem sido fácil viver em tempos de pandemia para cada um de nós, pois ela expôs inúmeras fragilidades da sociedade, as inúmeras fragilidades das igrejas locais e dos diversos ministérios nacionais e internacionais, inclusive missionários. Portanto, ser igreja significa hoje priorizar e não abandonar o sacerdócio real de todos os santos de maneira criativa e de maneira flexível. A igreja deve crescer como um todo, onde todos no corpo de Cristo têm a sua importância, vivendo em comunidade e em serviço nos ministérios. Alimentar o rebanho é importantíssimo, mas não para engordar ou satisfazer desejo de ovelhas consumidoras, mas para que vivam, sim, de maneira íntegra e sejam habilitados para toda boa obra, espelhando a imagem e a presença de Jesus
em nossas vidas. Em segundo lugar, que temos que considerar, a igreja precisa expressar o amor de Deus sempre. Primeiro, ser igreja para vivermos como instrumento do amor de Deus, para que as pessoas o conheçam e sejam salvas por Jesus Cristo. O nosso Deus decidiu se revelar em amor incondicional e somos agora divulgadores deste amor. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e fomos amados por Deus em Cristo. Segundo, ser igreja, portanto, não é somente possível num encontro dominical ou rotineiro de cultos públicos ou reuniões costumeiras. Nós somos sim uma comunidade peregrina, desinstalada, não acomodada, em movimento e não controlada por uma instituição que busca viver projetos personalistas de líderes religiosos. Terceiro, precisamos ser igreja debaixo do controle e direção do nosso Deus. Deus é quem controla e conduz sua igreja na história. Ninguém pode se iludir achando que tem o controle de alguma coisa na dinâmica de ser igreja ou no seu crescimento, aonde quer que seja. Igreja não pode em si mesma conter e armazenar toda a profundidade e amplitude do amor de Deus, apesar de ser expressão visível deste amor. A igreja está a serviço do Rei do Reino e esse reino espiritual que é maior e mais abrangente que a igreja. Importantíssimo também ser igreja, entendendo que é viver o Evangelho de forma contínua, vivenciada nos outros 6 dias da semana, como diz Dr. Paul Stevens no seu livro. A igreja vive o Evangelho em testemunho, mutualidade, devoção, serviço, sempre no contexto onde nós estamos, em casa, no trabalho, na escola e onde a comunidade local está inserida para mostrar que é possível viver a vontade de Deus. Ser igreja é encarnar o amor de Deus em movimento, anunciando o Evangelho de Cristo que acolhe pecadores como eu e você. Não há nada e nem ninguém que nosso amado Salvador e Senhor Jesus não possa perdoar, acolher, reconciliar e transformar. Viver nossa humanidade vendo o poder de Deus se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Terceira coisa que eu quero considerar nessa nossa palestra dos desafios que temos como igreja neste século e também neste tempo de pandemia. A igreja precisa continuar servindo em liberdade. Nós somos livres para seguir e para servir a Cristo. Nem sempre isso é possível em países onde há perseguição religiosa. Mesmo livres, ao mesmo tempo e conscientemente nos aprisionamos em amor e comunhão uns com os outros. Isso é fruto e consequência benéfica da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos colocou no seu corpo, a igreja, pelo Espírito Santo. E esse corpo está sendo edificado pelo cabeça, que é o próprio Cristo. Seguimos a Cristo por decisão pessoal responsável. Jesus nos mostrou as condições, preço e benefícios do discipulado. Ninguém nos obrigou a tomarmos essa decisão de seguir seus passos e ensinos. Fomos sim constrangidos e compelidos pelo amor e perdão incondicional demonstrado e oferecido na cruz, a amar em primeiro lugar a Deus. Terceiro, seguimos a Cristo porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Repito, seguimos a Cristo porque importa obedecer a Deus do que a homens. Homens também fazem planos para usufruírem da existência humana, inclusive criam suas crenças e as suas religiões. Não somos obrigados a seguir cegamente qualquer religioso, por mais espiritual que pareça ser. Em tempo de perseguição ou abuso espiritual dentro das religiões, que já aconteceu por diversas vezes na história da igreja, ganha então a importância essa convicção de servirmos e obedecermos a Cristo em primeiro lugar. Quarta consideração, a igreja precisa aprender a ser flexível. A igreja precisa aprender a ser flexível. Reconhecemos que não temos essa habilidade de sermos flexíveis e nos adaptarmos às novas formatações. As razões disso? Fator de criação, cultura que herdamos, faixa etária, classe social,
solidificação dos momentos vividos e vamos nos acomodando. Temos que ter a coragem, maturidade e sabedoria para equilibrarmos esse novo caminho, que é um caminho híbrido, ora presencial, ora em distanciamento, em reuniões virtuais ou presenciais. Conexão espiritual e comunhão verdadeira acontece pela ação do Espírito Santo e por nossa decisão em compartilhar das nossas vidas e dos nossos corações. Isso presencialmente ou não, perto ou à distância. Comunhão não é garantida pela presença de todos em algum local, nem a adoração a Deus. Um dos grandes erros das igrejas, mergulhadas em cultos performáticos ou em liturgias engessadas, é ser somente plateia e se acomodar em ser plateia daquilo que está acontecendo e sendo oferecido por uma banda, por um pregador, e a igreja se acomoda em ser plateia. Isso não garante comunhão e nem vida comunitária e nem expressão de ser a igreja de fato. O ensino de modo geral no mundo e na igreja terá uma grande participação do ensino à distância. Isso já é concreto. Os seminários, os institutos de treinamento e formação, inclusive começados por igrejas locais, sabem que o caminho virtual abriu um leque enorme de possibilidades na educação, na formação e também no discipulado e mentoria. Precisamos estar abertos a este caminho e fazer ações concretas nessa direção. Temos que colocar a tecnologia a nosso favor, a favor do crescimento da igreja e do reino de Deus. Grupos ministeriais são bem-vindos, reuniões de orações virtuais são bem-vindas, treinamentos e formações de líderes também, capacitação de missionários, grupos pequenos de comunhão e crescimento feitos à distância, já são realidade e precisarão ser, claro, aperfeiçoados e avaliados constantemente nessa nova dinâmica de ser igreja. O contato pessoal, neste ano e nos próximos, considerando a ciência e não sendo negacionistas, deverá ser sempre cuidadoso e com discernimento. Temos famílias, e eu acompanho uma delas, naquela região do Amazonas, que perderam 4 ou 5 parentes numa pandemia. Uma denominação no Brasil perdeu até agora cerca de 70 pastores líderes. Não é possível ignorarmos isso neste momento e olhando a igreja nos próximos anos. A comunhão, o acolhimento e o abraço, claro, continuarão a ter a sua relevância e importância para o crescimento da igreja e para o cumprimento da missão. Mas já entendemos que isso não poderá ser constante ou da forma que vivíamos até aqui. Portanto, precisamos ter flexibilidade e criatividade neste momento. Flexibilidade e criatividade são bem-vindas nesse momento novo em que a igreja e que nós também, com nossas famílias, dentro da sociedade, precisamos ter essa capacidade. Em quinto lugar, a igreja tem uma responsabilidade geracional. Creio que é um dos maiores desafios geracionais da igreja hoje, ao constatar que temos uma liderança envelhecida no mundo e no Brasil. Eu mesmo com 65 anos, 6.5 flex, já sou considerado uma liderança envelhecida. E nós vivemos com outras comunidades que temos pessoas muito mais idosas, anciãos que estão à frente e que precisam ter a humildade, a coragem e a sabedoria de fazer essa transição geracional. Reconhecemos a qualidade destes líderes experimentados que estão na igreja, que com integridade, testemunho, fidelidade, perseverança, transmitiram e transmitem o Evangelho a esta geração. Reconhecemos o papel de missionárias e missionários experientes no crescimento da igreja e no cumprimento da missão. Reconhecemos que líderes experientes e anciãos precisam de coragem, humildade, amor, compaixão e visão para vivenciarem esta responsabilidade geracional. O tempo Cronos e Kairos é hoje, é agora. Este é o momento. Líderes experientes precisam então fazer transições da geração presente com a próxima, treinar lideranças novas, delegar e confiar ministérios às novas lideranças,
abrir o caminho para que outros partirem a liderança, entender e valorizar a juventude, a família, igualmente valorizar o papel da mulher da igreja em missões e no mundo de hoje. Também transmitir todo o conselho de Deus aos jovens com sabedoria, amor e paciência. A história da igreja e missionária mostra que nem sempre a sua igreja e a sua liderança conseguiram fazer esse caminho, essa transição geracional com respeito, coragem e humildade. Pelo contrário, resistiram pelo engano de se acharem guardiões eternos e insubstituíveis que fazem para a igreja e pelo reino de Deus. Perderam muitos jovens e também não valorizaram o compromisso, o vigor e a visão desses jovens que estão chegando. Isso se tornou uma grande perda para a igreja e para a obra do Senhor. Concluindo então essa nossa reflexão, essa nossa palestra, o que Deus espera de nós? Primeiro, fidelidade em cumprir a missão da igreja de fazer discípulos em todas as nações. Tanto em Jerusalém, Samaria, Indonésia, Bauru, São Paulo, Portugal, Alemanha, África, aonde Deus nos levar e também nos levar como comunicação e missão cristã. Fidelidade em transmitir e obedecer a sua palavra em todo tempo cronos e em todo tempo kairós da ação de Deus no mundo, naquilo que Ele está fazendo. Fidelidade em ser igreja e na obra da implantação do reino de Deus até que Ele volte para reinar para sempre. Esse é um grande desafio que nós temos como igreja, um grande desafio que nós temos como membros do corpo de Cristo, um grande desafio que temos como liderança e lideranças da comunicação e missão cristã, onde ela tem se instalado sendo igreja do reino. Precisamos de coragem, precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria. Este é um momento bastante complicado em termos da espiritualidade, daquilo que tem sido pregado e ensinado no mundo. Há muitas manifestações estranhas, há uma ênfase muito grande nas emoções, nos afetos, há muitos pseudo-profetas surgindo, a igreja tem desconhecido o conteúdo da palavra de Deus e não tem tido a sabedoria e o discernimento de perceber aonde há o engano e aonde há as distorções das ênfases da palavra e daquilo que precisamos fazer como missão da igreja hoje. Precisamos de muita humildade, precisamos de muita compaixão uns com os outros e entendendo que Deus nos conduzirá e o Espírito Santo nos conduzirá. Que vocês revejam o conteúdo dessa palestra, assim como dos outros palestrantes, que retenham o que é bom daquilo que foi colocado. E nós cremos que foi colocado também pela instrumentação do Espírito Santo através de nós. Com muito respeito por todos e crendo de que a obra de Deus será completa na vida da sua igreja, nesse tempo, em contextos diferentes, em contextos não só onde há liberdade de expressão da fé, mas onde há também perseguição e onde há muita tribulação e sofrimento. Que Deus enche o nosso coração de esperança e que possamos obedecer à sua palavra e às suas direções. Deus abençoe a todos os queridos irmãos da comunicação e missão cristã e todos aqueles que acompanharam e estão acompanhando estas palestras dos desafios que temos para a igreja nesse tempo, nesse século e em meio à pandemia. Deus abençoe ricamente os irmãos. Cristo venha, tome o teu lugar, somos igreja. Cristo venha, tome o teu lugar, somos igreja. Cristo venha, tome o teu lugar, somos igreja. Cristo